conheço a história de um homem que era muito rico. Mas antes da riqueza, do acúmulo de riquezas, ele era carpinteiro. Esse homem tinha um filho de aproximadamente 8 anos de idade. Um belo dia, ele querendo ensinar lições para o filho, princípios, né? Ele chama o menino e ele diz: ó filho, nós vamos trabalhar hoje juntos, vamos tirar o dia juntos. E aí o pai, ele pega ali as ferramentas de carpintaria, leva o filho para aquele quintal enorme que eles tinham, pega algumas madeiras e corta a madeira aqui, lixa a madeira ali, bate um prego ali, uma pintura aqui, outra acolá. Eles fizeram um barco muito bonito, muito bonito. Um barco que podia flutuar na água. A madeira foi coberta com boas tintas. E aí a criança levava aquele barco para lá e para cá, levava para a escola, né? Brincava com os amiguinhos. E aquele barco virou o xodó do menino. E ele falava sempre: eu fiz com meu pai, fiz com meu pai. Um dia o menino foi com o empregado da família, né? E amigo, né? O mordomo e amigo da família, e foram brincar no mar. E aí eles estavam brincando, e aí veio uma onda muito forte. E o mordomo o amigo da família tentou pegar o barco, pulou na água, nadou, mas a onda jogava a água mais para trás ainda, e jogava a água, jogava o barco mais para trás, o barquinho foi embora. O menino ficou muito triste, chorou por alguns dias. O pai dele falou: olha filho, a gente vai fazer um barquinho igualzinho. Ele dizia: não pai, mas aquele tem uma história para mim, aquele eu criei com o senhor aquele barquinho, eu criei com o senhor, a gente construiu aquele barquinho juntos, foi um dia tão legal. E quando eu brincava com aquele barquinho bonito, eu não lembrava só do barquinho que é bonito, não pensava só nisso. O pai falando o filho falando pro pai, né? Eu não pensava só nisso não, pai, eu pensava assim, ó, foi eu e o pai que fizemos esse barquinho, eu e papai, e brincava, se alegrava com isso e tal, e agora tava tudo perdido, esse barquinho havia sumido, esse barquinho desapareceu. Passaram-se mais de 10 anos. O menino agora já era maior de idade. O menino tá andando, tá vindo da faculdade, tá olhando as vitrines. Coisa de jovem, né? Olhar a vitrine, gastar dinheiro. E aí o menino veio olhando as vitrines, as roupas. Daqui a pouco os olhos dele deparam com aquele barco, com aquele barquinho, e ele volta para trás, ele olha para aquele barco espavorido e diz: meu Deus, esse barco. Ele entra, pede para abrir a vitrine, vira o barco de baixo para cima e diz: é meu barco, é meu barco, esse barco é meu. Chama o dono da loja e diz assim: olha, eu quero te contar uma história. E conta a história do barco.
conta a história do barco. E o dono diz, olha, bonita a história, de fato é um barco bom, material bom, e você provou para mim com o A mais B que o barco de fato foi você e seu pai que construíram, porque você me mostrou pontos aí que, de fato, né, a quantidade de prego na parte de baixo, né, esse Logan que vocês colocaram aí com essa tinta boa que não saiu, de fato são as iniciativas de você e de seu pai, e concordo e tal, mas tá vendo agora, eu achei na beira do mar, e eu achei na praia, e agora tá vendo na minha loja, é tanto. Mas o cara deu um preço absurdo. Imagine aí hoje aí o barco aí, olha, esse barco aí também tem um valor pra mim. Tava passando um momento difícil quando eu encontrei ele na beira da praia, e ele é tanto. Imagina aí um valor aí de 100 mil reais hoje. Aí o menino, não, mas não pode, foi chorando pra casa, falou pro pai dele, e o pai dele viu que ele tava triste, falou, mas filho, é muito caro, 100 mil reais, esse barco a gente fez, é nosso. Você contou a história pro dono da loja? Contei, pai, mas ele disse que é tanto. E o pai, vendo o filho chorar, sofrer por causa daquele barco e pela história do barco, assinou um cheque de 100 mil, deu na mão do menino e disse para ele, vai lá meu filho, resgata o barco. O menino foi lá e comprou o barco que era dele, que tinha sido feito por ele. Moral da história, esse pai representa Deus, o Criador de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz em Provérbios, a Bíblia diz em João 1, que Jesus estava com Deus quando ele criava todas as coisas. Só que aí veio a onda do pecado, veio a onda do diabo e arrastou a criação de Deus para bem longe de Deus. Se as ondas do mar da vida fizerem você naufragar, as ondas do mar da vida fizeram a criatura naufragar, mas aí Deus enviou Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Moral da história: o homem foi formado, o pecado e o diabo deformou. Jesus Cristo veio, gerou a obra de reforma, porque ele resgatou o homem. E eu glorifico a Deus, porque toda a humanidade está presa nos seus delitos e pecados, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia.